com o objetivo de alertar a população, a comunidade jurídica e os parlamentares para os riscos das propostas legislativas que visam ao enfraquecimento do poder judiciário. Centenas de magistrados e membros do Ministério Público fizeram uma grande mobilização em Brasília, capital do país. Eles são contrários à reforma da Previdência, a PEC 287, e defendem a valorização e a independência dessas carreiras. É o que você confere agora na reportagem. A Frentas, Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, foi até a Procuradoria-Geral da República repudiar. Eles levaram a carta-manifesto à procuradora Raquel Dodge. Logo em seguida, uma comissão da Frentas foi até a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O grupo mostrou os perigos de se aprovar a reforma da Previdência sem debater mais o assunto. Outra preocupação apresentada foi quanto aos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que comprometem a atuação do Judiciário. Do lado de fora do Supremo, centenas de magistrados, procuradores e promotores de todo o país mostravam força, união e aguardavam ansiosos. O presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, e coordenador da Frentas, Roberto Veloso, saiu satisfeito do encontro. Foi uma maravilha. As pessoas, os magistrados, os membros do Ministério Público vieram para cá, mais de 700 pessoas, não houve incidente nenhum, todos se manifestaram, fomos recebidos pela Procuradora-Geral da República, fomos recebidos pela presidente do Supremo Tribunal Federal, realizamos o nosso ato, não houve nenhum problema. Portanto, eu agradeço a Deus por ter permitido que tudo tivesse acontecido tão bem. O documento entregue à ministra contou com 18 mil assinaturas. A carta não é uma carta que não é uma indagação, não é uma resposta. A carta é apenas a manifestação da magistratura e do Ministério Público, com mais de 18 mil assinaturas, levando uma preocupação com isso que nós estamos assistindo há mais de um ano, né? E que culminou o ano passado com o andamento desses projetos que tem preocupado a magistratura, fundamentalmente isso, e com a reforma da Previdência. Somos atacados por isso, com leis, com projetos de abuso de autoridade, com projetos de violação de prerrogativas de advogado, são atos que ofendem a nossa carreira como um todo, magistratura e Ministério Público. Depois do STF, a próxima parada é o Congresso Nacional. Os integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário vão a pé até a Câmara dos Deputados entregar o manifesto aos parlamentares. Na Câmara Federal, o auditório Nereu Ramos não foi suficiente para tanta gente. Os plenários 1 e 2 foram liberados para todos poderem acompanhar os pronunciamentos. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, fez questão de ler a carta entregue ao MPF e ao STF. Recordam que, apesar da plena vigência do preceito do artigo 37, inciso 10, que determina a revisão geral vencimental do funcionalismo público, e do preceito do artigo 95, item 3, que prevê a irredutibilidade dos subsídios, ambos da Constituição, magistratura e Ministério Público foram as únicas carreiras de Estado não contempladas recentemente com qualquer reajuste em seus subsídios. Parlamentares da base governista e da oposição não pouparam críticas ao texto apresentado pelo Executivo que trata das mudanças previdenciárias no Brasil. A CPI confirmou aquilo que nós íamos falando há décadas. A Previdência Pública no Brasil é superavitária e pode ser exemplo para o mundo. Eu vou dar um exemplo que vocês conhecem bem. Só a apropriação indébita, que é aquela falcatrua, né, de desconta do trabalhador e não repassa para a Previdência. Nós mostramos que, em média, cada 4 anos, 125 bilhões desaparecem. 125 bi. Dá mais na proporção daquilo que eles falam que vão assegurar para a Previdência se fizerem a reforma. E é através do diálogo e da conversa é que a gente tem que convencer as pessoas. Através de demonstrar que a gente está aqui para defender os direitos das pessoas. Está aqui, sobretudo, para dizer
que direito adquirido tem que ser respeitado. Eu não desconsidero a importância de, em algum momento, a gente discutir a previdência. Mas o texto colocado é igual um projeto de automóvel que nasce errado. Ele nasceu totalmente errado. Com o ato público, a magistratura e o Ministério Público não escondem indignação aos projetos em tramitação sobre a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados e abuso de autoridade. Não queremos qualquer tipo de privilégio. O que nós não aceitamos é qualquer tipo de discriminação. E muito menos uma discriminação como a que foi escolhida pelo governo. Somos, todos nós, entre 600 e 700 membros da magistratura e do Ministério Público que vieram aqui, à capital da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao Parlamento, dizer das mazelas que nos afligem, dizer dos problemas que enfrentamos e dizer, inclusive, das soluções que nós conseguimos enxergar. Queria fazer aqui também um reconhecimento da importância que é a presença de vocês aqui hoje. Por quê? Porque traz para nós, que estamos na linha de frente, a certeza de que estamos no caminho certo, a certeza de que estamos realizando o bom combate. Essas pessoas que estão no domínio dessa nação há tantos anos não se conformam de ter que submeter os seus atos, muitas vezes perversos, desonestos, ao crivo do Ministério Público e à decisão de um juiz independente. Esse é o nosso privilégio, o privilégio da nossa independência. Essa foi a forma de expressar a opinião, de pedir mais debate, de dizer que é preciso calma para tratar da reforma que pode mexer drasticamente com a vida do trabalhador. O ato público também foi feito por um motivo muito importante, o de garantir a independência do judiciário para que possam trabalhar em prol da sociedade. Nós mostramos para a cúpula do judiciário e também do legislativo e do executivo que é preciso se olhar para a situação da magistratura e do Ministério Público. Não é possível que se deixe enfraquecer nem o judiciário, nem o Ministério Público. Não é possível que nós deixemos que a crise que está instalada nos outros poderes chegue também no judiciário.